A atividade política é uma atividade nobre, um desafio imenso e estimulante para todos os que o abraçam com espírito de missão e a ambição legítima de dar um contributo válido para a melhoria das condições de vida de todas as pessoas, sem exceção. Trata-se aqui de encontrar caminhos para a prosperidade da nossa sociedade e de manter um espírito solidário com todas as outras, em especial as mais desfavorecidas. Cultivar a justiça, defender a liberdade individual, respeitar as diferenças e estimular o espírito de iniciativa, as potencialidades e a criatividade que todos possuem. Existem insanáveis diferenças ideológicas entre os partidos aqui representados. Defendemos em muitas matérias ideias e prioridades diferentes. É natural e até benéfico que assim seja. É a diversidade de pensamento e a liberdade de o poder exteriorizar que torna as sociedades democráticas tão estimulantes. Mas ao lado da diversidade deve existir a capacidade de diálogo. Capacidade para chegar a acordos em todas as áreas em que isso seja possível. Eu acredito que isso seja possível nos Açores. Eu acredito que os açorianos desejam que isso aconteça na nossa terra. É por isso que eu quero deixar aqui uma certeza. O PPM possui essa capacidade de diálogo e de compromisso. Estamos disponíveis para dialogar e favorecer consensos no nosso sistema político. Estamos prontos para aceitar a responsabilidade e a representatividade que o povo nos quiser dar. Mais representatividade significará mais força e maior legitimidade para as ideias e projetos que defendemos. Em qualquer circunstância, o PPM não será uma força de bloqueio no âmbito do nosso sistema parlamentar e de governo. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, nas eleições legislativas regionais que se aproximam, o PPM irá defender a necessidade de mudança. Estamos a enfrentar graves dificuldades em praticamente todas as áreas da governação. O Partido Socialista está muito desgastado após 20 anos de governação ininterrupta. Faltam-lhe ideias, acumulou vícios, eternizou dependências, aburguesou-se e perdeu a capacidade de estimular as pessoas para um futuro diferente e entusiasmante. Como aqui se disse ontem, Carlos César previu há 20 anos que isto aconteceria. Foi ele que disse, nos meses que antecederam as eleições de 1996, que 20 anos em qualquer parte do mundo é demais. Criam-se clientelas e favoritismos. É tempo de mudar os Açores. Devo dizer que concordo com esta apreciação. 20 anos de poder ininterrupto é demais em qualquer parte do mundo. Criam-se, de facto, clientelas e favoritismos. Ainda em 1996, Carlos César alertava para os males que derivam de votar no mesmo partido depois de 20 anos à frente do Executivo. É que o PSD, na sua perspectiva, já não consegue esconder tendências que indiciam clientelismo e outras perseveridades instaladas que depois de tanto tempo no poder acabam por também elas por ser normais. Mais uma vez, concordo. Depois de tantos anos de exercício de poder, todos estes vícios acabam por ser normais. O deputado José Sambento refutou ontem todas estas críticas retroativas de Carlos César, para mostrar até que ponto o PS é uma maioria diferente e que não está obcecado com o poder. O deputado José Sambento não se lembrou de outra coisa senão pedir uma maioria absoluta e o voto útil no Partido Socialista. Trata-se, como é absolutamente evidente, de uma postura que indicia um grande desprendimento em relação ao poder e uma grande capacidade de diálogo. O que esta atitude demonstra é que o Partido Socialista perdeu a capacidade de autocrítica e de regeneração interna. As coisas só podem mudar no futuro se o Partido Socialista perder a maioria absoluta. As maiorias absolutas do Partido Socialista são um escudo que protege as clientelas instaladas e impede as reformas políticas e económicas que temos de realizar nos Açores. Enquanto estas se mantiverem, nada mudará no âmbito da governação dos Açores. Estou absolutamente convencido que nos dias de hoje Vasco Cordeiro é um refém político dos interesses instalados no Partido Socialista. Reconheço-lhe, por vezes, vontade para mudar políticas, práticas e pessoas. Mas não o deixam. Não o deixam.
Estou convencido que a maioria absoluta do Partido Socialista representa uma espécie de colete de forças para Vasco Cordeiro. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, quero dedicar a última parte da minha intervenção à esquecida reforma autonómica. O que é que aconteceu, afinal, com a reforma autonómica? Parece que a vontade de concretizar um acordo antes das eleições regionais teve uma morte súbita e anónima. A explicação de muitos pode residir na impossibilidade política de se concretizar, nas atuais circunstâncias, uma revisão constitucional. Da nossa parte, essa leitura não inviabiliza a nossa vontade de negociar e chegar a um acordo nesta matéria. Por dois motivos. O primeiro é que consideramos que um acordo regional no âmbito da reforma autonómica deve constituir-se como um elemento de pressão que motiva a necessária revisão constitucional. A segunda razão é que existem um grande conjunto de matérias autonómicas que podem ser concretizadas sem que para isso seja necessário efetuar qualquer revisão constitucional. Dou aqui alguns exemplos que constam da nossa proposta. Permitir a candidatura de listas subscritas por cidadãos independentes para o Parlamento dos Açores, quebrando assim o monopólio partidário no acesso aos lugares da democracia representativa. Consagrar o sistema de listas eleitorais abertas no âmbito das eleições para o Parlamento dos Açores, no sentido de permitir que os cidadãos possam ordenar livremente os candidatos propostos pelos partidos e pelas listas de independentes. Reduzir para 43 o número de deputados a eleger para o Parlamento dos Açores, através da criação de um grande círculo regional que elegerá 23 deputados. Ampliar o regime de incompatibilidades no âmbito do exercício de cargos políticos e aumentar o período de nojo no âmbito da transição entre estes e o exercício de cargos de nomeação política, no âmbito da administração regional ou no setor público empresarial regional. Criar uma circunscrição eleitoral própria para os Açores no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu. Criar uma polícia regional. Promover a criação de seleções desportivas açorianas. Alterar a legislação nacional no sentido de permitir a futura integração dos Açores numa euro-região atlântica. Consagrar o reconhecimento e o dever de promoção dos dialetos açorianos no âmbito do Estatuto Político-Administrativo dos Açores. Gerir e autonomizar plenamente a RTP Açores, colocando-a integralmente na dependência dos órgãos do Governo próprio dos Açores. Criar um domínio de primeiro nível para os Açores. Promover a integração dos Açores na Unesco. Integrar a disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores nos currículos escolares do Sistema Educativo Açoriano. Implementar um regime de cotutela entre o Estado e os órgãos de governo próprio dos Açores no âmbito da gestão da Universidade dos Açores. Definir, alargar e blindar os mecanismos de operacionalização dos direitos dos Açores sobre as zonas marítimas portuguesas adjacentes ao nosso território. Estamos prontos para discutir estes e outros temas. Da nossa parte, a disponibilidade para chegar a um acordo nestas e noutras matérias continua totalmente vigente. Se ele não se concretizar, porque alguns desertaram da mesa do diálogo e outros se refugiaram no dogmatismo mais absoluto, a responsabilidade não nos pode, a nós, PPM, ser imputada. O PPM aproveita esta oportunidade para reiterar a nossa disponibilidade para o diálogo e para assumir compromissos pré-eleitorais nestas matérias. Disse: